Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Cordeiro, prontos para aprender mais um pouquinho de bioquímica? Hoje nós vamos falar sobre o metabolismo de carboidratos, mais especificamente sobre a glicólise. A glucose ou glicose, ela ocupa uma posição central no metabolismo, tanto dos animais como dos vegetais e dos micro-organismos. Por quê? Ela é um precursor muito versátil, né? Por exemplo, a bactéria Escherichia coli, ela pode sintetizar a partir desse carboidrato todas as suas moléculas, né, necessárias para a sua sobrevivência, como os aminoácidos, nucleotídeos, as coenzimas, ácidos graxos e outros intermediários que são necessários para a sobrevivência. Também ela é uma molécula rica em energia. Então, na oxidação desse carboidrato, nós produzimos até 2.840 kJ por mol, ou seja, uma molécula rica em energia. Nessa figura, eu mostro para vocês, então, os destinos, né? Hoje nós vamos ver esse destino aqui, oxidação pela glicólise para a produção de piruvato, mas em outras aulas nós vamos ver que nós podemos armazenar a glicose como glicogênio. As plantas estocam como amido, né, ou sacarose. Nós também podemos produzir os nossos polímeros, por exemplo, da matriz extracelular dos animais. Tem uma aula aí que eu falei sobre os glicoconjugados e os polissacarídeos, então vale a pena vocês assistirem, deixa aí no link, né, esses vídeos. E podemos também, as plantas também usam a glicose para síntese dos seus polissacarídeos da parede celular. E nós podemos também transformar a glicose em pentoses pela via das pentoses fosfato. Então, aí a interconexão entre várias vias. Então, vamos começar por hoje aí a transformação, né, da glicose em piruvato pela via da glicólise. A glicólise, ela é, como eu falei, ela é central, né, no catabolismo dos carboidratos. Ela ocorre no citosol ou no citoplasma das células e ela tem 10 reações, né? Tem 10 etapas que podem ser divididas em duas fases: a fase preparatória e a fase de pagamento. Então, na primeira parte aqui, fase preparatória, nós vamos ter essas 5 reações que nós vamos ver em detalhes. E observe que nós temos aqui gasto de ATP, né? Por isso, preparatória, que o objetivo da via é oxidar, né, a glicose para a produção de ATP, de energia. Mas observem que nessa primeira fase, né, nós estamos gastando ATP ao invés de produzir. Por quê? Justamente na segunda fase, que é a fase de pagamento, como o nome já diz, pagamento, nós vamos obter aí a energia de volta. Só que agora, observem que a reação, nós vamos produzir aqui em dobro, né, 2 moléculas de ATP, mais 2, ou seja, 4. Nós vamos ver que o balanço final é positivo, ou seja, nós vamos ter um saldo aí ainda de 2 ATPs no processo global. E também temos a produção da coenzima reduzida aqui na ADH, que eu vou mostrar para vocês em detalhes também aí na aula, beleza? Vamos lá? Então, conhecer as 10 reações, né, em mais detalhes. A primeira reação nós vamos fosforilar a glicose, tá, ou glucose, aqui no carbono 6. Para quem tem dificuldade ou ainda não conhece muito bem os carboidratos, tem uma aula que eu falo somente sobre a estrutura dos monossacarídeos. Então, a glicose é uma hexose, tem 6 carbonos, né? Então, aqui no carbono 6, nós vamos fosforilar a hidroxila do carbono 6, produzindo então a glicose 6-fosfato. Né? Essa reação, então, ela utiliza aqui a energia do ATP. Como eu falei para vocês, nós vamos ter gasto de ATP para fazer essa fosforilação. Tem 2 vantagens aí nessa reação. A primeira é que, uma vez que a glucose entra na célula, né, por os transportadores aqui GLUT, que eu também falo numa aula de digestão e absorção dos carboidratos, a glucose entrando na célula,
sendo fosforilada, ela não consegue mais sair, né? Por quê? O fosfato, se vocês observarem aqui na estrutura, ele tem carga negativa. Então, ele não consegue mais sair por esses transportadores GLUT e ficam aprisionados dentro da célula. Então, essa é uma grande vantagem para impedir que a glucose se difunda livremente para fora da célula. E nós mantemos a energia do ATP nessa glicose, né? Ela fica mais energética, digamos assim. Eu vou falar juntamente aqui nessa aula um pouquinho de bioenergética para a gente poder entender então o metabolismo e a glicólise de uma maneira mais geral. Essa primeira reação, né? Se nós fôssemos fosforilar a glucose usando apenas o fosfato inorgânico, observem aqui na figurinha, né, até glucose 6-fosfato e água, ela é uma reação extremamente endergônica, ou seja, tem um ΔG positivo, né, e ela seria desfavorável. Energeticamente falando, nós não conseguiríamos fazer essa reação na nossa célula. Tá? Por outro lado, o ATP, se nós hidrolisamos o ATP até ADP mais fosfato inorgânico, observem que é uma reação extremamente exergônica, tem um ΔG muito grande e negativo, tá? Então, é uma reação extremamente favorável, com liberação de grande quantidade de energia. Então, observem, o que nós fazemos no nosso corpo, né, em vivo? Nós vamos acoplar essas duas reações, para que a gente possa fazer a reação de fosforilação da glucose, que é endergônica, nós vamos acoplar uma reação que é extremamente exergônica. Então, no final, nós temos o quê? Uma reação que nós vamos somar os ΔGs, né? ΔG1 e 2, e no final, a soma, como o ΔG1 aqui é mais 13,8, o ΔG2 é menos 30,5, somando as duas, nós temos um balanço final que ainda é exergônico, menos 16,7. Então, isso faz com que a reação de fosforilação da glucose em vivo seja possível. Por isso que nós temos que, na fase preparatória, gastar esse ATP, né? É muito importante fazer essa reação. Outras características importantes dessa primeira reação. Essa enzima, né, que fosforila, é chamada de exocinase ou exoquinase. Ela requer esses íons magnésios, que são cofatores para essa enzima. E ela está presente em todas as células, né? Porque justamente a glicólise, ela é universal, né, nos organismos. Em nós, né, nós temos no fígado uma exoquinase diferente, chamada de exoquinase 4 ou glicoquinase, onde ela tem propriedades cinéticas e reguladoras distintas. Então, nós temos essas isoenzimas. O que são isoenzimas? Nós vimos lá na aula de enzimas, que são enzimas que catalisam a mesma reação, mas são codificadas por genes diferentes, ou seja, elas podem ser reguladas de maneira diferente. Então, é isso que nós vamos ver na glicólise, e a regulação da glicólise, ela é diferente de acordo com o tecido, tá? Então, porque aqui nós temos a glicoquinase no fígado, enquanto que nos outros tecidos nós temos a exoquinase 1, 2 e 3, que tem características diferentes. Então, como eu acabei de falar, é um ponto de regulação, né? A glicólise, ela é regulada e a exoquinase é uma enzima que vai regular essa via. Observem que essa reação também ela é irreversível, tá? Justamente por essa característica termodinâmica dessa reação. Voltando aqui, falando um pouquinho do ATP. Por que o ATP também tem essa grande energia negativa de hidrólise, né? É tão exergônica. Observem a estrutura do ATP. Ela tem aqui a base nitrogenada adenina, a ribose, que é um açúcar, né, uma pentose, e tem 3 fosfatos ligados. Observem que esses fosfatos têm muita carga negativa, né? Várias cargas aqui causam uma repulsão, tá? Então, essa molécula, o ATP, ela tem uma grande repulsão de cargas e podemos dizer aí que ela tem um estresse, né, na estrutura.
Então, quando nós fazemos a hidrólise desse fosfato final aqui, liberando então o ADP, que é adenosina difosfato, mais o fosfato inorgânico, nós temos moléculas onde tem uma estabilização, elas são mais estáveis. O fosfato inorgânico ele pode ser estabilizado aqui por ressonância, né, dessas cargas negativas, né, e o ADP por ionização, tá? Ele pode sofrer essa ionização, também diminuindo aqui a repulsão das cargas. Por isso que o ATP é um dos motivos, né, para que eles tenham um ΔG tão negativo, porque os produtos, então, da hidrólise são mais estáveis que o reagente, que seria a adenosina trifosfato, que tem 4 cargas negativas. Uma outra característica também, que justamente o ATP, ele está sempre associado ao magnésio, na tentativa de aliviar essas cargas negativas presentes na estrutura. Qual que é a segunda reação, então? Nós temos a glucose 6-fosfato, ela é uma aldose, né? O carbono 1 aqui, o carbono anomérico, ele sofre rotação e quando ele abre aqui é um aldeído. Eu sugiro também para que vocês possam assistir lá a aula 1 dos carboidratos, que eu mostro o que é uma aldose, o que é uma cetose e tudo mais. Então, nós vamos transformar aí a aldose numa cetose, tá? Que a cetose correspondente é a frutose. Então, aqui o carbono 1, carbono 2 agora, que é o carbono anomérico da frutose, é uma cetose. Tá? Então, nós fizemos essa isomerização, porque eles são isômeros, né? A glucose e a frutose são isômeros. Ela é reversível, então tem um ΔG pequeno. Essa reação pode acontecer nos dois sentidos. Essa enzima fosfohexose isomerase que faz a catálise dessa reação. Nós vamos ver uma via chamada de gliconeogênese. E essa reação aqui, ela é usada também nessa via gliconeogênese, que é a via oposta da glicólise. É a via que faz a síntese de carboidratos, a síntese de glicose a partir de outras moléculas, tá? Então, observem que essas reações reversíveis da glicólise podem ser usadas na via chamada de gliconeogênese. Observem aqui na etapa 3 que é a fosforilação da frutose. Nesse carbono 1, que agora tem uma hidroxila disponível, vamos voltar aqui na estrutura da glicose. A glucose, ela tem o carbono 1 na forma aqui do aldeído, né? Quando abre, que faz a mutarrotação. Então, ele não é tão disponível, tão reativo aqui para ser fosforilado quanto essa hidroxila agora da frutose, que está livre. Então, nós vamos fosforilar aqui a frutose nesse carbono 1, dando origem à frutose 1,6-bifosfato. É uma reação também acoplada ao ATP. Observem que o ATP, a hidrólise, é uma reação extremamente exergônica, libera bastante energia, né? Então, o ΔG final vai ser menos 14,2 kJ por mol, ou seja, extremamente exergônico. É uma reação também irreversível na célula e é o passo comprometido. O que significa isso? Significa que antes, né, a glucose 6-fosfato ou a frutose 6-fosfato, elas poderiam ter outros destinos na célula. Mas a frutose 1,6-bifosfato não, ela só pode seguir para a glicólise. Então, uma vez que a frutose 6-fosfato foi fosforilada, formando a frutose 1,6-bifosfato, o único caminho que sobra agora é seguir para a glicólise. E essa enzima fosfrutoquinase 1 também é uma enzima reguladora, assim como a exoquinase. Nós vamos ver aí na aula de regulação da glicólise como que essa enzima, então, pode controlar a velocidade da glicólise, beleza? E a etapa 4, o que nós vamos fazer? Observem agora que nós temos uma molécula aqui praticamente simétrica, né? São 6 carbonos, né? Fosforilado no 1 e no 6. Essa enzima aldolase, então, ela vai quebrar, né? Ao meio, por isso o nome da via, glicólise, que é a lise ou quebra, né? Da glucose. Então, nós vamos quebrar ao meio, 3 carbonos, né? 1, 2 e o 3 vão ficar nessa molécula aqui,
que é dihidroxiacetona fosfato, que é uma triose, tem 3 carbonos, e é uma cetose. Os outros carbonos, 4, 5 e 6, vão ficar nessa outra molécula, que é o chamada gliceraldeído 3-fosfato, que é uma aldose, né? E essa reação também é reversível, embora tenha um ΔG aqui de 23,8, nas condições celulares, devido às concentrações dos reagentes, o ΔG real, né, é muito menor, próximo de zero. Por isso que essa reação é reversível nas condições celulares. Na etapa 5, nós vamos então transformar a dihidroxiacetona fosfato, né, que é uma cetose, numa aldose, no próprio gliceraldeído 3-fosfato. A enzima triose fosfato isomerase é uma reação reversível também, tá? Após essa reação, então, nós não conseguimos distinguir mais quais carbonos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eram da frutose, porque agora nós temos 2 moléculas, né, formadas de gliceraldeído 3-fosfato. E essa é a última reação, então, da fase preparatória. Então, vamos fazer um resumo dessa fase. O que nós obtivemos? A partir da né, molécula de glicose, nós chegamos em 2 aqui do gliceraldeído 3-fosfatos. Que lembra, nessa última fase, nós vamos transformar a dihidroxiacetona fosfato no gliceraldeído 3-fosfato. Então, formação de 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato e consumo de 2 moléculas de ATP, beleza? Vamos seguir então para a próxima etapa, que é a fase de pagamento. Agora sim, a célula vai conseguir ter o seu rendimento em termos de energia. Como que vai acontecer? Então, na etapa 6, nós vamos fazer a primeira oxidação, tá? Então, lembrando que a glicólise é uma via do catabolismo, como eu mostrei lá na aulinha de introdução ao metabolismo. E o catabolismo é um processo geralmente oxidativo, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos oxidar esse aldeído, então lembrando que agora nós vamos ter 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Então, daqui para frente, embora a figurinha mostre uma única reação, nós temos que lembrar que isso sempre está acontecendo em dobro, tá? 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, 2 moléculas de fosfato inorgânico, dando 2 moléculas de um 3-bifosfoglicerato e assim por diante, certo? Então, vamos lá, vamos entender essa reação. Nós temos aqui um aldeído, nós vamos oxidar até aqui uma carboxila, C dupla O, e essa carboxila ligada aqui então no fosfato. Lembrando de oxidação em química orgânica, vamos lá relembrar um pouquinho. Tá? Então, aqui nós temos os estados de oxidação do carbono, né, na biosfera, desde aqui o mais reduzido, que é o metano, né, CH4, até o mais oxidado, lá no outro extremo, que é o CO2, tá? O dióxido de carbono. Então, vejam o que está acontecendo aqui, ó. Tá? Nós temos que pensar na eletronegatividade, tá? Então, quando um átomo de carbono compartilha um par de elétrons com o outro átomo, o compartilhamento é desigual em favor do átomo mais eletronegativo. Então, para vocês relembrarem, né, nos átomos que nós usamos aqui na bioquímica, hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio é mais que o carbono e o carbono é mais do que o hidrogênio. Então, observem, aqui quem é mais eletronegativo no metano? O carbono. Então, ele tem pertinho dele, né, como se ele puxasse para próximo dele, aqui os 8 elétrons, tá? Então, ele tem um estado de oxidação aqui de 8. Ligando um carbono, né, a briga aqui se torna igual, então ele perdeu, esse carboninho rosa perdeu um elétron para o outro carbono, então o estado de oxidação dele foi para 7. E assim por diante. Observem, se nós ligássemos aqui, ó, o oxigênio, né, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono,
pegou esses 2 elétrons aqui para ele. Então, ficou com 5. E assim por diante. Então, nós vamos colocando oxigênio ou tirando hidrogênio. Então, as reações biológicas de oxidação geralmente envolvem uma desidrogenação, ou seja, nós vamos retirando hidrogênio e, consequentemente, aqui o oxigênio vai sendo ligado. Até o último aqui, ó, observem, o CO2 praticamente não tem elétrons. Então, é o estado do carbono mais oxidado que temos aí na natureza. Não é à toa que nossas células, né, nosso corpo, ele vai, no final do metabolismo, liberar o CO2, né? Nossa respiração celular, então, libera o CO2, nossa respiração pulmonar vai fazer as trocas gasosas, e CO2 vai ser expirado pelo nosso nariz, tá? Então, nós vamos oxidar. Este gliceraldeído vai perder elétrons, né? Como que ele vai perder esses elétrons? Ele vai, a partir desse hidrogênio que vai ser removido, esse hidrogênio aqui, ele carrega 2 elétrons, é chamado de hidreto. Então, esse hidreto vai ser recolhido, né, por uma coenzima chamada de NAD, ou nicotinamida adenina dinucleotídeo. Então, vamos voltar lá mais um pouquinho para entender o que é esta coenzima, tá? Essa coenzima, ela tem na estrutura aqui a base nitrogenada, adenina, a ribose, tá? O açúcar, 2 fosfatos ligados na estrutura, mais uma outra ribose. E o grupamento funcional aqui, que importa, é essa aqui em rosa, que é a nicotinamida. Então, essa nicotinamida que vai receber os 2 elétrons, né, na forma de hidreto. Então, observem aqui, ó, 2 elétrons, mais 2 prótons, mais um próton sai. Então, o que fica ligado aqui é o hidreto, tá? Tanto faz, o lado A ou B da estrutura aqui, tá? Então, nós temos a coenzima reduzida, que é mostrada aqui dessa forma, NADH, certo? E quando ela está oxidada, para ressaltar aqui, nós colocamos um mais, então fica NAD+, certo? Essa coenzima, né, ela precisa dessa nicotinamida, e essa nicotinamida, ela é produzida a partir, né, de uma vitamina, que é chamada também de niacina, ou vitamina B3, ou vitamina PP, ou ácido nicotínico, ela tem vários nomes aí. Então, ela é amplamente distribuída, né, nos reinos, né, nos alimentos de origem animal e vegetal. As fontes aí são carnes, cereais, leguminosas e sementes, e também alimentos ricos em triptofano, porque nós conseguimos produzir a niacina, né, através também do triptofano desse aminoácido. Existe uma deficiência que já foi bem maior no passado, né, uma deficiência nutricional dessa vitamina, e ela causa pelagra, que é chamada pele áspera. Então, o que acontece? Observe aqui uma mão, né, com essas lesões, a pele descama, fica avermelhada, inflamada, né? E geralmente essa deficiência está associada com deficiências nutricionais, ou seja, uma alimentação muito pobre, né, com pouca diversidade de alimentos, o próprio alcoolismo e também a diarreia. Então, essa doença, como eu falei, é caracterizada pelos 3 Ds. Dermatite, ela pode também causar demência e diarreia. Então, vamos voltar lá novamente para a nossa terceira reação. Então, o gliceraldeído 3-fosfato, ele vai ser oxidado, né? O NAD+, vai receber os elétrons na forma de hidreto, dando origem ao NADH, né? Essa oxidação é possível por causa da ligação desse fosfato inorgânico nesse carbono, então nós estamos colocando o oxigênio aqui, oxidando ele até um 3-bifosfoglicerato. E observem que essa molécula formada, então, ela é muito importante. Ela é um composto com alto potencial de transferência desse grupamento aqui, ó, fosforila, que nós acabamos de colocar. Vamos entender o que é isso também. Então, nessa figurinha,
nós temos um ΔG, né, a variação de energia livre de hidrólise dessas moléculas, tá? Aqui o ATP, que nós acabamos de ver, que tem uma energia livre de hidrólise próximo de menos 30, né, quilojoules por mol. E observem que o 1,3-bifosfoglicerato, ele até está acima do próprio ATP em termos de energia. Então, ao hidrolisarmos esse 1,3-bifosfoglicerato, nós liberamos aí, ó, 49 quilojoules por mol. É bastante, né? Bastante energia. Por quê? Também, observem que o 1,3-bifosfoglicerato, ele é muito negativo. Então, tem uma grande repulsão de cargas aqui. À medida que nós hidrolisamos esse fosfato, né, nós temos os produtos mais estáveis, que é o ácido 3-fosfoglicérico e pode ser estabilizado, então, aqui por ressonância, né, das cargas. Então, os produtos, novamente, são mais estáveis que o reagente. E, então, tem um ΔG de hidrólise, né, muito negativo, né, uma reação exergônica, libera bastante energia. Então, qual que é a estratégia agora da célula? É acoplar a hidrólise desse 1,3-bifosfoglicerato, né, que libera bastante energia, menos 49, para a produção de ATP, né? Se nós pensássemos aí como em dinheiro, né, se fossem reais, vamos supor aí, ao hidrolisar essa molécula, eu teria 49 reais e eu preciso comprar aí uma molécula de 30 reais. Dá? Dá e sobra dinheiro ainda, né? Então, vamos pensar aí da mesma maneira para a energia das reações, tá? Então, a célula vai acoplar a hidrólise desse 1,3-bifosfoglicerato para a síntese do ATP. Então, eu vou colocar aqui ADP, né? Esse fosfato aqui vai ligar no ATP, né? No ADP para a produção, de ATP, e sobra então o 3-fosfoglicerato, tá? Sobra ainda quase 19 kJ por mol. Então, aí nós temos a primeira formação de ATP na glicólise. Então, eu coloquei aqui um saquinho de moeda, né, para vocês lembrando que tá tendo produção, então, de energia aqui. E essa reação é chamada de fosforilação ao nível do substrato, onde nós conseguimos produzir ATP a partir da hidrólise de uma molécula orgânica, tá? Isso não acontece em grande parte das reações, são reações mais específicas. A maior parte do ATP produzido na célula é lá na mitocôndria, na cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Então, quando nós temos energia suficiente da hidrólise de uma molécula para a produção de ATP, ela é chamada de fosforilação ao nível do substrato, ok? Vamos seguir ainda. Então, nós temos aí o 3-fosfoglicerato, mas nós queremos aproveitar ainda e produzir mais energia, porque até agora, se vocês lembrarem, na fase preparatória, nós gastamos 2 moléculas de ATP. E aqui na fase de pagamento, até agora, nós só produzimos essas 2. Então, o saldo líquido seria 0, tá? Então, não tem vantagem para a célula parar aí. O que nós temos que fazer? Tentar produzir mais ATP. Então, nós vamos transformar essa molécula 3-fosfoglicerato uma molécula mais instável, porém mais energética, tá? Então, esse fosfato aqui do carbono 3, nós vamos passar aqui para o 2, né? Vejam que aproximando essas cargas negativas para a produção desse 2-fosfoglicerato, nós temos uma repulsão de cargas muito maior, né? Uma repulsão de cargas negativas aqui, tá? Então, essa reação é reversível. A enzima que faz isso é uma mutase. Ela muda simplesmente aí o fosfato de posição, certo? E agora, nessa última etapa, nós vamos desidratar, tirar essa molécula de água aqui. A enolase que faz essa desidratação é um processo reversível, produzindo fosfenolpiruvato, também conhecido por PEP, né? E esse PEP, né, também tem uma grande
potencial aí de transferência de grupo. Vamos lá, novamente, vejam, o fosfenolpiruvato, ao ser hidrolisado pela liberação aí, né, desse estresse, dessas cargas negativas, libera bastante energia, quase 62 kJ por mol. Então, nós também, a partir da hidrólise do fosfenolpiruvato, vamos conseguir produzir ATP. Essa é a estratégia da célula, então, né? Hidrolisando o fosfenolpiruvato, nós produzimos ATP, sobra bastante energia ainda, uma reação exergônica e irreversível. Nós vamos ver que essa enzima é a piruvato quinase, ela é uma enzima reguladora, tá? E é também uma fosforilação ao nível do substrato pelos mesmos motivos que eu acabei de falar na outra reação. E qual que é o resumo então dessa fase? Nós tivemos a produção de 4 moléculas de ATP, 2 moléculas de coenzima NAD reduzidas e 2 moléculas de piruvato. Então, vamos fazer o balanço final, tá? Né? Somando todas as moléculas envolvidas no início e no final, nós temos isso daqui, ó. Uma molécula de glicose, né? Vai produzir 2 piruvatos, 2 NADs H e 2 ATPs. Lembrando, por que 2 aqui? Porque na etapa preparatória nós gastamos 2 ATPs, na fase de pagamento produzimos 4, tá? Então, 4 menos 2 gastos, saldo líquido, né? O saldo final são 2 ATPs. E o que a célula faz, né? Com esses ATPs? Qual a importância? Por que a gente precisa desses ATPs? Para o próprio metabolismo, né? Para esses processos endergônicos, onde nós vamos acoplar a reação, né? Do ATP, da hidrólise do ATP, para que a reação seja possível. Para o movimento mecânico, né? Nos nossos músculos, né? Actina e miosina, certo? A miosina, ela precisa fazer a hidrólise do ATP para que ela se movimente, para que a gente tenha contração muscular. E também para o transporte ativo de substâncias, né, contra seus gradientes de concentração. Por exemplo, aqui a sódio, potássio, ATPase, ela está infinitamente funcionando nas nossas células. Tá? Sem essa bomba, nós não conseguimos sobreviver, não teremos o transporte do impulso elétrico, por exemplo, os nossos neurônios, né? O balanço da quantidade de íons dentro e fora da célula, enfim. Então, o ATP é muito utilizado nesses processos biológicos. E o NADH? Qual que é o destino do NADH? Ele, na verdade, precisa ser reoxidado, ele tem que ir lá para uma via chamada cadeia transportadora de elétrons, que acontece na mitocôndria. Então, a mitocôndria tem a membrana externa, né, e a membrana interna, que é totalmente aqui enrugadinha. Então, essa cadeia transportadora de elétrons está aqui na membrana interna da mitocôndria, tá? E o NADH, então, vai ser levado para dentro da mitocôndria. Lembro que a glicólise, ela está no citosol. E essa cadeia transportadora de elétrons está na membrana mitocondrial interna e voltada para a matriz. Então, o NADH precisa entrar na mitocôndria. Nós vamos ver aí duas lançadeiras, né? Uma aula específica de cadeia transportadora de elétrons, duas lançadeiras chamadas malato-aspartato e glicerol 3-fosfato, que fazem, então, né, o lançamento, digamos assim, desse NADH, que está no citosol, desses elétrons, né, que estão no NADH do citosol para dentro da matriz mitocondrial, certo? Então, lá, né, o NADH precisa ser reoxidado, saindo como NAD+, para que o processo possa continuar. E é importante ressaltar aqui, ó, que essa via, ela é dependente de oxigênio, porque o oxigênio que é o aceptor, né, final dos elétrons, é ele que vai receber os elétrons vindos lá do NADH para ser transformado em água, ok? Então, é uma via que precisa de oxigênio. E o piruvato? Qual que é o destino do piruvato? Então, é importante agora pensar justamente na presença
ou se a célula está na ausência do oxigênio. Na presença do oxigênio, o piruvato pode seguir, aqui sendo transformado em acetilcoenzima A, por uma enzima chamada de piruvato desidrogenase. O o acetilcoenzima A, então, pode entrar no ciclo do ácido cítrico, né? Desde que então, novamente, aqui entra no ciclo do ácido desde que esteja presente o oxigênio. Como eu acabei de mostrar, né, na cadeia transportadora de elétrons, para que aconteça aqui, ó, né, a entrega dos elétrons do NADH para o oxigênio, né, eles têm que estar presente aí para a produção da água, ok? E o NADH ficar oxidado na forma de NAD+, certo? Na ausência de oxigênio ou na anaerobiose ou hipóxia, né, em nós, né, nos animais, nós vamos seguir essa via, fermentação até lactato, por exemplo, no músculo em contração vigorosa, onde, né, os capilares não conseguem suprir a demanda de oxigênio, mas também acontece em micro-organismos, tá? Vocês já viram falar, por exemplo, em bactérias do ácido lático, que produzem o ácido lático, por exemplo, até no iogurte. E nós temos uma outra via nas leveduras, né, em fungos, que produzem a partir do piruvato o etanol, ok? Que é bem importante, etanol e CO2 é importante na indústria, né? Já vou mostrar aí para vocês. Então, quando que segue esse caminho? A fermentação lática, né? Nos eritrócitos, né? Embora o eritrócito está na presença de oxigênio, mas ele não tem mitocôndria, então não tem a cadeia transportadora de elétrons. Córnea, cristalino, retina, medula renal, leucócitos. E nos músculos, né, em hipóxia, músculos muito ativos, num exercício muito vigoroso, falta oxigênio, então acontece essa fermentação. Enfim, plantas, né, submersas, partes submersas de plantas ou bactérias do ácido lático, tá? Por que acontece essa via? Justamente para que a gente possa continuar a glicólise, nós precisamos da coenzima NAD na forma oxidada, NAD+, tá? Se lá na cadeia transportadora de elétrons nós não conseguimos, porque não tem oxigênio, então o NADH ele vai entregar os seus elétrons para o próprio piruvato, reduzindo o piruvato a lactato, tá? E reconstituindo a coenzima oxidada. Então, esse é o principal motivo, fazer com que a glicólise continue funcionando, mesmo em condições, né, de falta de oxigênio, tá? Então, produz o lactato, né? Esse lactato, quando no músculo, né, ele pode causar dor, né, porque ele é um ácido lático. Essa dor é conhecida como cãibra, né? E em grande quantidade, né, em alguns desequilíbrios, nós podemos ter até uma acidose, né, um abaixamento do pH sanguíneo, tá? Esse lactato, produzido nos músculos, ele vai para o sangue e lá no fígado ele pode ser, então, usado na gliconeogênese para síntese de glicose, tá? Numa via que nós vamos ver aí, tá? A explicação da gliconeogênese. Observe que o rendimento final aqui de energia, né? Nós temos a formação dos 2 ATPs. Na glicólise aeróbica, quando nós vamos usar o ciclo do ácido cítrico e cadeia transportadora de elétrons, nós vamos produzir muito mais energia, que vai ser 30 a 32 ATPs, dependendo da lançadeira que vai ser utilizada, tá? Mas quando não tem oxigênio, não tem outra estratégia, então nós temos que fazer a glicólise anaeróbica, produzindo apenas 2 ATPs. A formação, então, do NAD+, e do lactato, ok? E nas leveduras, né? O que acontece? A fermentação etanólica, né? Aqui uma foto da levedura, por exemplo. A estratégia é a mesma, né? A levedura precisa do NAD+, para continuar a glicólise. Então, ela faz o seguinte, ela vai descarboxilar o piruvato,
a enzima piruvato descarboxilase, com isso sai o CO2, produzindo o acetaldeído, que por sua vez, então, é reduzido a etanol. E aqui que entra, então, o NADH entregando seus elétrons, saindo como NAD+, a enzima álcool desidrogenase. Então, um processo muito importante na indústria, por quê? Para a produção do vinho, cervejas, né, os destilados, bebidas, né, alcoólicas, mas também muito utilizado aqui na nossa vida, na panificação, tá? Então, essas leveduras no pão, né, o Saccharomyces cerevisiae, produz aqui, ó, CO2, que faz o pão crescer, então essas bolhas aqui, né, pela produção de CO2 na fermentação da massa. E é claro que no processo do cozimento do pão, né, ao assar o pão, o etanol é volatilizado, ele não vai ficar aqui no produto final, tá? Mas é um processo muito importante, então, na nossa vida aí, a fermentação etanólica, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aí no canal para participar e receber as notícias, ativem o sininho, compartilhem se vocês acharam esse vídeo útil, tá? E se quiserem também me seguir lá no Instagram, tô sempre postando algumas novidades e sugestões por lá, ok? Um grande abraço, até mais!